Vamos lá. Essa aula de hoje, assim, eu vou fazer uma aula um pouco diferente hoje. A gente tem estudado, nas nossas últimas aulas, o pensamento jurídico, né, do Ronald Dworkin. A gente tem estudado a concepção dele sobre a integridade no campo do direito, tem feito uma leitura das práticas sociais interpretativas, né? E eu vou analisar um caso prático, que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff, aliado ao pensamento do Dworkin. E a minha preocupação aqui não é tanto fazer um recorte especificamente jurídico, porque eu quero manter o meu argumento à margem de todas as controvérsias sobre a definição do direito, todas as controvérsias sobre as concepções de direito que a gente pode ter. O meu argumento é principalmente um argumento, pode passar o slide, de filosofia moral. Eu quero analisar o impeachment à luz do que Dworkin escreve sobre filosofia moral. As pessoas às vezes não sabem disso, mas além de um excelente filósofo do direito, Dworkin foi um filósofo da moral bastante competente, né? Tem muitas coisas escritas sobre moralidade política. E ele tem uma teoria da moralidade que define como critério de correção de uma proposição que nós afirmamos sobre a moral, a noção de responsabilidade política que eu vou querer trabalhar aqui. Então, o meu argumento vai ser um argumento bastante circunscrito, tá? O meu objetivo aqui é explorar apenas um vício de legitimidade no relatório do senador Anastasia, que deu margem ao processo de impeachment da Dilma Rousseff. Vamos para o próximo slide, onde a gente vai começar a tecer algumas considerações gerais sobre o presidencialismo, né? Como é que o presidencialismo funciona? Na operação diária do sistema, quando os governos já estão formados, quando as maiorias parlamentares já estão consolidadas, quando as alianças já estão feitas, os estudos da ciência política, eles apontam para um funcionamento parecido, talvez quase equivalente entre o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista. Se você pensar no Brasil, historicamente nos governos Lula e Fernando Henrique, o grau de disciplina partidária era muito parecido com o dos sistemas parlamentaristas. Você tem maiorias formadas, você tem o executivo comandando a pauta, o executivo como sendo quem propõe, né, com mais intensidade leis, quem consegue aprovar os seus projetos, e no funcionamento diário do parlamento, você não consegue enxergar diferenças tão profundas entre o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista. As principais diferenças são no processo de formação do governo, né, de como se constroem essas coalizões, como se constroem as maiorias e como eventualmente os governos são destituídos, né? As principais diferenças entre presidencialismo e parlamentarismo são as diferentes fontes de legitimidade da autoridade. No parlamentarismo, você tem uma única fonte de legitimidade do governo e da legislatura, né? Você vota no parlamento e o povo transfere para o parlamento a responsabilidade de formar um governo, a responsabilidade de manter esse governo, que é um governo que necessariamente tem que ser alinhado com esse parlamento. Tanto o governo quanto o parlamento têm, inclusive, a possibilidade, a faculdade, a discricionariedade de dissolver tudo, de dissolver o governo, dissolver o parlamento e convocarem-se novas eleições, né? No presidencialismo isso não acontece. No presidencialismo existe uma coisa que eu chamei aqui de ônus do executivo. O povo elege diretamente o presidente da República e o ônus de formar a maioria parlamentar não está no parlamento, não está nos representantes eleitos pelo povo, está no executivo. Como? Através de colisões, de processos de negociação, né? Não existe a possibilidade de desconfiança e o mandato é definitivo. O mandato tem um termo fixo, né? É um mandato que vai ser dado
incondicionalmente até o final daquele período. Eu quero começar a fazer uma pergunta para vocês sobre o princípio de justificação da legalidade. Por que Jesus escolheu uma Então eu vou começar bem rápido mesmo, que aí a gente vai direto onde interessa. Tá. Então volta para mim no primeiro slide. Vamos lá. Então, gente, você bem tentar ser objetivo aqui no... Peraí. Vamos começar agora, tá? Prometo que daqui a 2 minutos eu esqueço que está filmando e aí a aula vai voltar ao normal. Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma abordagem do impeachment da Dilma Rousseff em 2016, a partir da filosofia moral do Ronald Dworkin. Além de um grande jurista, Dworkin foi um grande filósofo moral e tem uma teoria interpretativa da moralidade centrada no conceito de responsabilidade política e de responsabilidade moral, que parece que é o elemento central da concepção dele, que a gente vai explicar nessa aula de hoje. A ideia é fazer um corte metodológico no impeachment e abordar apenas possíveis violações ao conceito de legitimidade ou a esse requisito de responsabilidade moral no julgamento da presidenta da República, né? Então eu vou deixar de lado uma série de argumentos jurídicos que foram utilizados para as pessoas dizerem que foi golpe, né? Eu vou deixar tudo isso de lado. Eu vou deixar de lado a questão da alegação de violação à anterioridade da lei. A lei teria que estar em vigor antes dela ser aplicada. Vou deixar de lado a alegação de que houve aplicação de norma penal por analogia. Vou deixar de lado as violações ao processo, a alegação de desvio de finalidade por parte do Eduardo Cunha no momento de dar início ao processo. Vou deixar de lado a alegação de obstrução de defesa pelo fato do relatório do deputado Jovair Arantes ter sido modificado para abranger
elementos que não estavam na acusação inicial. Vou deixar de lado o argumento que eu considero mais poderoso para poder dizer que o impeachment foi ilegítimo, que é a violação do artigo 23 da lei do impeachment, que fala da necessidade ou da proibição de se formarem maiorias, né, ou indicações, fechamento de questão sobre a culpa ou a inocência de alguém. Eu vou deixar tudo isso de lado e vou me concentrar apenas num argumento específico da filosofia moral. Então, essa é a minha pretensão na aula de hoje. Antes de começar, eu vou fazer uma perguntinha sobre o presidencialismo. Vamos passar para o próximo slide, né? Como que funciona o presidencialismo? Na ciência política tem muita gente, por exemplo, o Limonge aqui no Brasil, do SEBRAP, né, analisando os governos FHC e Lula, que sustenta que na operação cotidiana o presidencialismo não tem um modo de funcionamento tão diferente do parlamentarismo. Nos dois sistemas existe uma disciplina partidária razoável, existe uma certa fidelidade aproximada dos partidos em relação à maneira como eles votam. O executivo vai ser o principal proponente de leis, vai ser o principal agente que influi sobre a pauta do legislativo, né? Em ambos os sistemas se formam blocos parlamentares, maiorias e minorias. Em ambos os sistemas há processos de negociação para a formação dessas maiorias. Qual é a diferença? A diferença é na fonte de legitimidade da autoridade, né? No parlamentarismo não há uma dualidade de fontes de legitimidade do poder, né? No parlamentarismo se elege o legislativo. E o legislativo é que tem a responsabilidade para formar o governo. A decisão de qual vai ser o governo, de quem vai governar, de como o governo vai ser composto, é uma decisão legislativa, uma decisão tomada pelo poder legislativo. No presidencialismo, não. No presidencialismo, quem vai capitanear esse processo é o presidente. Quem vai formar as coalizões é o presidente depois de eleito. E quem decide de maneira peremptória sobre quem é o governo é o povo, por eleições diretas. Não há uma confiança no parlamento para se fazer isso. Há uma desconfiança em relação ao parlamento e o próprio povo é que diz, não, nós vamos eleger o presidente por voto direto, né? Então surge no presidencialismo o que eu chamo aqui de ônus do executivo. O executivo, para conseguir desempenhar adequadamente as suas funções, ele vai ter a tarefa de constituir uma maioria depois que ele estiver eleito. E, finalmente, o término do governo. Não existe no presidencialismo o voto de desconfiança, que é a possibilidade do próprio legislativo, por fim ao mandato presidencial, antes do termo, né? Decidir dissolver o parlamento, dissolver o governo e convocar uma nova eleição. Não existe essa possibilidade, né? Podemos então agora para o impeachment. O impeachment, e aí a pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Por que alguém escolheria esse sistema político? O que tem de atrativo nesse sistema político? Quer dizer, por que alguém iria optar por presidencialismo e não pelo parlamentarismo, né? E a resposta para mim é uma questão de confiança, né? Para mim porque por alguma razão se decidiu que a escolha do governo não pode ser delegada. Esse que é o princípio. Esse que é o princípio que justifica o presidencialismo. Não há delegação, não há transferência do poder de escolher o governo. Essa escolha é uma escolha a ser feita pelo voto direto, tá? E o impeachment nisso tudo? A teoria tradicional diz que ele é um processo político-jurídico. Político-jurídico em que sentido? Ele se inicia a partir de uma decisão política. Você pode ou não iniciá-lo, né? Agora, ele só se consubstancia se houver um ato ilícito, se houver um crime de responsabilidade. E aí vem a pergunta, né, que eu chamo a pergunta de $1 milhão. Pode um impeachment, pode passar para mim, pode o impeachment ser um golpe de Estado? Pode o parlamento cometer um golpe? A resposta a essa pergunta não é evidente, né? Não é algo
que de maneira assertiva as pessoas estão preparadas para reconhecer. E existem algumas dificuldades para caracterizar um impeachment como golpe. Nenhuma delas é determinante, mas elas criam, eu devo reconhecer isso, elas criam uma desconfiança em relação a quem afirma que o impeachment é um golpe. Elas criam um ônus para quem queira sustentar que o impeachment possa ser um golpe. Dizem, o impeachment tem status constitucional, está previsto na Constituição. Dizem, os procedimentos são supervisionados pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fiscaliza o rito do impeachment, fiscaliza os procedimentos para garantir que ele seja adequado. Existe uma maioria de 2/3 da casa. Então você está me dizendo que 2/3 vão dar um golpe? 2/3 dos membros do Legislativo vão dar um golpe? Existe previsão, pelo menos na lei, de direito de defesa. Existe uma publicidade extrema para todos os atos do impeachment. Todos os atos são veiculados da maneira mais explícita na televisão, para todos poderem acompanhar em tempo real. E costuma dizer também que a decisão de fazer impeachment é um juízo político, ou pelo menos politicamente sensível. Diante disso, faz algum sentido a gente falar em golpe? E aí eu acho que a gente precisa definir o que seja golpe. Eu acho que cada um desses fatores isoladamente, ele cria, ele demonstra que não é simples você afirmar que o impeachment foi um golpe. Mas nenhum deles leva, do ponto de vista causal ou lógico, à conclusão de que é impossível você afirmar que o impeachment possa constituir um golpe de Estado, né? E aí eu proponho uma concepção moral do impeachment. Um conceito e uma concepção. E aí eu vou definir golpe da maneira mais ampla que você vai encontrar na teoria política moderna. Golpe é uma destituição ilegítima de um governo legitimamente constituído. Repara que eu usei a palavra legitimidade 2 vezes. O golpe vai ser sempre uma mudança de governo ilegítima. Uma mudança de governo fora daquelas condições estipuladas pela ordem jurídica. Tá? Vou tentar construir uma concepção do impeachment a partir desse conceito abstrato de golpe que eu ofereci. Vocês já sabem a diferença entre conceitos e concepções que a gente explicou aí na teoria do Dworkin. Um conceito como sendo uma descrição geral e uma concepção como sendo um desdobramento, né? Um desdobramento desse conceito, uma aplicação prática, né? Uma especificação dos pormenores desse conceito, né? Eu acho que para o impeachment ser legítimo, há 2 ordens de requisitos. Requisitos formais e requisitos substanciais. Requisitos formais. Tem que haver uma descrição legal do crime de responsabilidade. Ele tem que estar tipificado na lei. Tem que estar descrito de maneira né? O ato ilícito tem que estar previsto na lei. Tem que haver um julgamento segundo o devido processo legal. Tem que haver um forte compromisso com a Constituição, com o processo constitucional e com as garantias necessárias ao que o devido processo legal aconteça. E além desses requisitos formais, existem requisitos substanciais. Primeiro, o dolo, a intencionalidade, em latim é mens rea, eu não sei como é que pronuncia essa palavra, né? Mas a vontade livre, né, e desembaraçada, desobstruída de se praticar um ato ilícito, né? E tem que haver um julgamento moralmente responsável. De tudo que eu falei até agora, a única coisa que me interessa para desenvolver o meu argumento e a minha análise sobre o impeachment é o que está em negrito aqui. Um julgamento moralmente responsável. É só disso que eu irei falar no resto da minha aula. Então, é só para mostrar para vocês que vocês podem analisar o impeachment a partir de vários ângulos, mas apenas esse me interessa, né? E aí, eu vou utilizar como base, como pano de fundo da minha análise, a teoria do Ronald Dworkin, né?
teoria e quais são as características da teoria do Ronald Dworkin? Por que ela? Porque é um cara que eu estou estudando há mais tempo, é um cara que eu acredito que oferece uma resposta suficiente para essa questão da legitimidade do impeachment da Dilma Rousseff. Algumas características da teoria do Ronald Dworkin. Ela é anti-arquimediana, ou seja, ela supõe uma conexão entre teoria e prática. Ela supõe que a filosofia não é um saber de segunda ordem que reflete sobre a prática, que a filosofia não é neutra. A filosofia não é apenas descritiva da prática. A filosofia, quando ela interpreta essa prática, ela realiza juízos do mesmo tipo que aqueles que acontecem na prática. Então, para interpretar a moral, nós precisamos de realizar juízos morais. Não podemos falar de moral com neutralidade. Tá? Quando você quer fazer ciência e isolar uma molécula para você ver o que é o núcleo, o que é o resto da célula, estou falando um monte de bobagem aqui, né, de biologia, né? Mas você pode fazer isso com neutralidade. E as suas opções valorativas não vão influir sobre o acerto ou erro do seu experimento científico. Agora, quando você fala de justiça, e você vai me dizer, a tributação progressiva é justa. E aí vem uma outra pessoa e diz, não, a tributação progressiva é injusta. E alguém diz, não, ela é justa até um certo limite. Quer dizer, as pessoas estão utilizando o conceito de justiça, mas estão aplicando critérios diferentes de justiça. Como é que você seleciona esses critérios? Não dá para fazê-lo de maneira neutra, apelando a convenções, apelando a parâmetros estabelecidos de maneira aleatória. Né? Se faz um juízo político e moral também. Ronald Dworkin também é contra o ceticismo na moralidade. Ele acredita que aqueles que dizem que na moralidade não existem respostas certas e erradas cometem uma contradição. Cometem uma contradição porque é impossível viver sob a crença de que não existem respostas certas e erradas na moralidade. Eu venho aqui dar uma aula para vocês, digo que na moral tudo é relativo. Ou que na moralidade não existe verdade. Existe apenas desejo. Aí eu saio da sala de aula, comento um jogo de futebol, o cara deu uma entrada mais dura e fala assim, pô, que sacanagem que fizeram com aquele cara ali. Não, se eu acho que foi uma sacanagem, que foi uma maldade, que foi uma entrada dura, que foi um ato desleal, eu tenho que afirmar que objetivamente foi desleal, que eu acredito que foi desleal. Então eu tenho que viver de acordo com as minhas crenças. Para viver de acordo com as minhas crenças, eu não posso afirmar que a moralidade carece de valor-verdade sem renunciar a todas as minhas crenças sobre a moralidade. E é impossível viver renunciando a todas as suas crenças sobre a moralidade. Ao mesmo tempo, eu acho muito importante isso, Dworkin é contra concepções metafísicas da moralidade. Ele é contra a ideia de que tem um direito natural acima de nós e que a gente tem que apelar para algo que está fora da moralidade para poder justificar a verdade das nossas proposições morais. Enfim, uma teoria bastante sofisticada, que tem uma série de pressupostos, né? Mas ele diz o seguinte, olha, diante de toda essa dificuldade, diante de ser impossível separar teoria e prática, diante de ser impossível ser cético, diante de ser impossível você apelar para uma concepção metafísica para poder validar a moralidade, como é que você resolve a questão da moralidade? Como é que você pode afirmar que algo é correto ou incorreto? E a solução dele é o interpretativismo. O interpretativismo vai ser uma teoria sobre como desempenhar adequadamente as responsabilidades que nós assumimos quando nós tentamos convencer alguém da correção de uma proposição no campo da moralidade. Dworkin diz o seguinte, só para a gente resumir. Na moralidade a gente tem convicções. No início e no final nós temos convicções. Apenas isso. A integridade está no meio. O que é a integridade? É um processo por meio do qual nós construímos as respostas para os nossos desafios, né, no campo da moralidade. Aqui temos, então, uma tentativa de explicar melhor o que é esse interpretativismo do Dworkin. Dworkin diz que, na moralidade, a responsabilidade moral é o único caminho para a verdade no campo da moralidade. Quer dizer, a única coisa que nós temos quando nós discutimos questões morais é um método para você, com responsabilidade,
testar as afirmações que você aplica, que você sustenta sobre a moralidade. E o método pode ser denominado de epistemologia integrada, porque ele pretende fazer uma espécie de integração entre os valores, pretende compreender todos os valores morais como sendo conectados uns aos outros, como se fosse uma grande teia, um grande tecido, como o tecido dessa blusa aqui, né? Não tem vários fios que se entrelaçam, mas é a conexão entre eles que forma essa blusa. Né? Ou uma cúpula geodésica numa catedral, né? Não são vários tijolinhos ali concatenados e organizados de uma determinada maneira, alinhados de uma maneira que você forma um todo. Não é isso que cria aquela cúpula geodésica e dá a beleza que ela tem e dá... A moralidade seria mais ou menos assim. Os nossos valores morais, eles estão coordenados, eles estão entrelaçados e organizados de uma maneira que eles formam uma unidade que você consegue perceber, e você consegue perceber quando tem algum ponto fora da curva, quando tem algum tijolo que precisa ser recolocado porque ele está fora da cúpula, quando tem algum desenho que não está harmônico com o resto da catedral, ou como numa música, quando o cara pega um violão desafinado e toca uma nota junto na banda, você consegue perceber que tem um instrumento desafinado naquela banda, e você conserta aquele instrumento, você realinha. A nossa moralidade é assim, ele vê os valores dessa maneira. Isso que é a epistemologia integrada do Dworkin. Né? Não existe nenhuma possibilidade de sustentar uma tese moral sem exigir para quem sustente essa tese moral coerência nas suas afirmações. Unidade em termos valorativos é isso, é você ver a moralidade como um sistema holístico. E aí tem essa frase belíssima do Dworkin, que eu retirei do último livro dele, Justiça para Ouriços, que eu tentei fazer uma tradução livre, que ele diz o seguinte: nós somos moralmente responsáveis na medida em que nossas várias interpretações concretas encontram uma integridade geral, de modo que cada uma suporte as demais em uma rede de valores que nós abraçamos de maneira autêntica. De maneira autêntica usando livremente a nossa autonomia, fazendo juízos sinceros, juízos verdadeiros, juízos responsáveis. Quer dizer, então, nós só somos moralmente responsáveis quando a gente conseguir integrar as nossas opções valorativas de uma maneira coerente, de uma maneira que se sustente diante do todo, que possa ser publicamente defendida. Esse é o procedimento que o Dworkin nos dá para avaliar a correção de uma proposição moral. Esse procedimento é infalível? Não. Eu posso tentar exercer essa minha responsabilidade moral e fracassar. Eu posso fracassar. Eu posso, de boa fé, tentar exercer minha responsabilidade moral e fazer uma interpretação errada. Se eu sou um governante ou um juiz que, com responsabilidade, interpreta, mas erra, isso torna a minha decisão ilegítima. Pode ser moralmente errada, mas não é ilegítima. E aí ele faz uma distinção que é crucial para a teoria política dele. A distinção entre um erro e o desprezo. Entre o mistake e o contempt. Como você traduz contempt? Pode traduzir como desprezo, se fizer uma tradução mais politicamente correta, ou você pode traduzir como escárnio, como uma tradução que está no dicionário. O escárnio é você pouco se lixar com a verdade, né? É você não ter a busca pela verdade. É você... O escárnio é mais radical, né? É mais robusto, né? do que o mero desprezo. Né? O escárnio me parece que tem algo de deboche. O desprezo também tem, mas assim, a palavra escárnio me parece mais dura. E eu acho que contempt é isso. É um escárnio, tá? Nesse sentido aqui. E aí, vamos pular 2 slides e para isso. Assim. Legitimidade e responsabilidade moral. Por Dworkin, há 2 pilares na moralidade política. A legitimidade pressupõe o igual respeito e consideração. Quem está no governo tem, em relação a quem se submete à autoridade... Eu estou sem retorno aqui.
dar uma pausa. São dois pilares na moralidade política. O primeiro é o igual respeito e consideração. E o segundo é o que ele chama, isso é muito importante, ele diz que esse é o direito humano mais básico, que todos os outros derivam dele, tá? É o direito a uma aplicação consistente dos princípios em que as nossas instituições políticas se apoiam. O direito a uma aplicação consistente da nossa moralidade política. Ou seja, nós como súditos, como subordinados a um poder político, nós temos o direito de exigir que o nosso governo aplique a moralidade política segundo princípios que ele próprio apoia, segundo princípios que ele próprio sustenta, que ele próprio apoia, erige. Então agora eu vou ler para vocês, no próximo slide, o que esse direito a uma atitude moralmente responsável exige de nós, tá? Vamos ler, esse é um dos trechos preferidos do Dworkin para mim, é um dos que eu considero mais interessantes. Ele diz, olha, tem alguns errinhos de português, vocês por favor perdoem, tá? Ele diz o seguinte, todos se beneficiam de uma maneira mais difusa por viverem em uma sociedade que, ao insistir na responsabilidade, assinala um respeito básico compartilhado mesmo diante da diversidade moral. Ou seja, temos uma diversidade moral, temos um pluralismo, mas todos nós nos beneficiamos quando respeitamos, né? Esses benefícios são particularmente importantes na política, porque a política é coercitiva e o que está em perigo, o que está em jogo, é invariavelmente alto e às vezes mortal. Tá? Pode passar para o próximo. Nenhum cidadão pode esperar com sensatez que os seus líderes irão sempre agir de acordo com os princípios que eles consideram corretos. Mas ele pode esperar que os seus líderes ajam de acordo com os princípios que eles próprios endossem. Então eu, como cidadão, não posso exigir do meu governo, do meu presidente, do meu líder, que ele haja de acordo com os princípios que eu endosso. Mas eu posso sim exigir do meu governo, ou dos meus governantes, que eles ajam de acordo com os princípios que eles próprios endossam. Esse é o ponto do Dworkin, né? Ele diz, nós nos sentimos traídos quando suspeitamos de corrupção ou autointeresse, preconceito, favoritismos ou caprichos. Nós nos sentimos traídos em relação ao que aqueles no poder devem aos que estão sujeitos ao seu poder, que é a responsabilidade que expressa igual respeito e consideração por todos. Quer dizer, esse é o princípio da responsabilidade moral no pensamento do Dworkin. É esse princípio que eu pretendo examinar, né, tratando do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? E aí, vamos passar para o próximo slide, onde a gente tem a foto dos nossos dois personagens principais dessa história, né? Do lado esquerdo da tela, vocês têm o relator do impeachment no Senado, né? Por sinal, para mim é até meio constrangedor falar isso, porque nesse segundo turno eu vou votar nele, né? Por falta de opção, né? Mas, enfim, vocês vão ver pela aula que o meu voto não vai ser muito convicto, né? Vai ser um voto com um certo lamento, né? E do lado direito da tela, a gente tem o nosso personagem principal da aula de hoje, né? De um lado o vilão, de um lado o mocinho, né? Que é o Ronald Dworkin. Está aí a foto dele, desse grande jurista que é tão... Vocês na faculdade de Direito ouvem falar dele o tempo todo, mas talvez não tenham visto ainda uma foto, né? Quem é o Ronald Dworkin? Esse cara aí. Oi? Você vê que... talvez ele pinte, né? Porque essa foto aí... né? Enfim. Mas está aí o Ronald Dworkin
se você vê ele falar, ele dando uma palestra, você vê que ele é elegante pra caramba falando, assim, você fica, parece um lorde. Bom, pode o impeachment ser um golpe? Por incrível que pareça, o Dworkin, o nosso autor, ele teve que enfrentar essa questão. Em 1999, teve um impeachment nos Estados Unidos do Clinton, né? Clinton foi absolvido pelo Senado, mas chegou a ser instaurado o processo contra ele. É engraçado que ele foi absolvido com o voto dos senadores do Partido Republicano também, né? Foi uma maioria ampla. Qual era o caso? Qual era a acusação? Dele ter mentido sobre a sua vida sexual em juízo, né? Enfim, o Dworkin nessa época, ele escreveu um pequeno artigo onde ele dizia: o impeachment é uma arma nuclear constitucional. Pode acabar com o sistema político inteiro. Eu acho que nesse ponto ele está certo, né, gente? Pela nossa experiência. E ele diz: o impeachment pode ser um tipo de golpe, a kind of coup, uma espécie de golpe. E o principal argumento dele para isso é esse. Ele diz: é um tipo de golpe usar fórmulas constitucionais para subverter princípios constitucionais. É você usar a Constituição contra ela própria. Era essa a tese do Dworkin. Vamos ao relatório Anastasia. A acusação vocês devem saber melhor do que eu, né? Eram duas acusações. Primeiro, atraso em pagamentos do Tesouro ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha uma série de o governo tinha uma série de programas sociais, usava o Banco do Brasil para fazer esses pagamentos. Eram programas sociais como Bolsa Família, mas o que deu problema foi um crédito agrícola, né? O governo emprestava dinheiro aos produtores, tinha um contrato com o Banco do Brasil pagava os produtores, e o governo começou a atrasar o pagamento dos repasses mensais ao Banco do Brasil. E aí alegou-se que isso era um empréstimo disfarçado. A segunda alegação seria a expedição de 4 decretos abrindo créditos suplementares acima do teto legal. Vamos ao primeiro argumento. Eu vou ter que dar uma pequena aula de direito financeiro para vocês. É uma das matérias mais áridas, né, mais pesadas da Faculdade de Direito, mais técnicas, mas como vocês já ouviram falar muito no assunto, talvez não seja tão doloroso, tão penoso assim para essa aula, a gente falar sobre isso. Bom, o argumento das pedaladas. Então eles diziam o seguinte: olha, de fato o governo não foi lá no Banco do Brasil e tomou um empréstimo. Até porque para fazer isso, ele precisava de autorização do Congresso Nacional. Sem autorização para pegar o empréstimo, haveria um ato ilícito. Então o que eles dizem? Olha, se eu estou atrasando meus repasses, eu estou na prática pegando um empréstimo. Estou pegando um empréstimo sem autorização, isso viola a lei de responsabilidade fiscal. Quais foram os argumentos da defesa? Não há lei proibindo isso. Aliás, a própria jurisprudência do TCU, até o ano anterior, dizia que não tinha problema nenhum. E todas as contas de todos os presidentes que faziam isso eram aprovadas. Então, se não haveria lei proibindo, não haveria ilicitude. Seria uma acusação penal por analogia. Porque uma coisa, você estaria por analogia equiparando um atraso de repasse, um atraso no pagamento de uma dívida a um empréstimo, quando são coisas diferentes. Do ponto de vista econômico pode até ser parecidas, mas do ponto de vista jurídico seriam diferentes. Seria uma operação historicamente permitida e seria um julgamento ad hoc e ad hominem. Ad hominem e ad hoc por quê? Ad hoc porque é feito de caso a caso, né? Ad hominem é contra o homem, ou seja, contra uma pessoa específica. Por que isso? Porque no dia anterior, no ano anterior era lícito e no dia seguinte ao julgamento voltou a ser lícito porque teve uma medida provisória permitindo, né? Depois foi convertido em lei. Quer dizer, só foi ilícito para ela, para qualquer outra pessoa não foi. Um outro argumento do caso é o argumento dos créditos suplementares. Bom, o que é um crédito suplementar? Vocês sabem como é que funciona o orçamento? Talvez isso não seja uma coisa tão óbvia.
Como é que funciona o orçamento? O orçamento é como se fosse uma grande lista de compras, uma grande lista de rubricas, onde fica pré-autorizado para a administração pública gastar dinheiro em certas rubricas. Por exemplo, pessoal, por exemplo, despesa de custeio, passagens aéreas, né? Tem uma grande lista de itens em que você pode gastar aquele dinheiro. O orçamento, então, cada crédito contém uma rubrica e contém uma dotação, que é X em termos de dinheiro, que você pode gastar em cada rubrica. Às vezes acontece, só que o orçamento é dinâmico. Às vezes você está exercendo o seu mandato e você percebe que o dinheiro vai acabar. Você pode então abrir créditos suplementares. Como é que você abre esses créditos suplementares? Por decretos do presidente da República, ou do governador, né, ou do prefeito, por decreto. Esse poder de abrir créditos suplementares não é ilimitado. A própria lei orçamentária anual vai dizer até onde que você pode ir abrindo créditos suplementares. Tá certo? No caso do orçamento de 2015, a lei dizia o seguinte: o presidente ou a presidenta, né, pode abrir créditos suplementares desde que, no final das contas, desde que ele não ultrapasse a meta de superávit fiscal estabelecida para o ano. O que é superávit fiscal? É a diferença entre o que você arrecada e o que você deve. Então, você tem que, pelo menos, começar a pagar um pouquinho da sua dívida. Você tem que gastar menos do que você deve. Tá? Então, tinha uma meta. Olha, tem uma meta de superávit de 1 bilhão, por exemplo. Ou de tantos por cento do orçamento. Então, se você abrir créditos suplementares, mas ficar dentro dessa meta, não tem problema. Agora, se você ultrapassar a meta, você descumpre o orçamento. Tá? O que acontece? Começou o orçamento de 2015. E aí, o orçamento ele tem relatórios trimestrais, onde você vai acompanhando, no meio do orçamento, antes de chegar no final do ano, você vai acompanhando, você tem relatórios de execução do orçamento. Tá? Tá claro isso, gente? Eu falei que era técnico, é mesmo. Chegou no final do primeiro trimestre, o governo percebeu que ele estava gastando mais do que o previsto e arrecadando menos. Teve uma queda de arrecadação. Então ele começou a perceber que quando chegasse em dezembro ele não ia conseguir cumprir aquela meta. O que o governo faz? Mandou um projeto de lei mudando a meta para ampliar a margem que ele podia gastar. Para ampliar, para dizer o seguinte: olha, agora vai ser um déficit. Um déficit, ao invés de um superávit de 1 bi, vai ser um déficit de 3 bi. Mudou isso. E continuou executando o orçamento. O Congresso não aprovava. Só foi aprovar no final do ano. Depois que o governo, né, a Dilma, mandou a lei, foram editados 3 decretos abrindo créditos suplementares. Esses 3 decretos deu algo em torno de mais ou menos 2,5 bilhões. 0,02% do orçamento. O orçamento era 1,3 trilhões. Tá? O que o governo dizia era o seguinte: olha, o fato de eu continuar abrindo créditos depois de ter mandado essa lei, não significa que eu violei o limite fixado pelo orçamento. Só no final do ano que eu vou saber. Até porque o orçamento, da mesma maneira que você pode criar um crédito suplementar, você pode fazer uma coisa chamada decreto de contingenciamento. Quando você suplementa, você aumenta uma dotação, não é verdade? Era 10, passou a ser 11. Quando você contingencia, você cancela crédito de uma outra dotação. Era 10, passou a ser 9. Então ele diz: olha,
Se eu não conseguir aprovar a nova meta, depois eu contingencio outras e não vai ter impacto. No final do ano vai ficar zerado. Era o argumento da Dilma. Tá? E no final do ano todo mundo sabe o que aconteceu. Foi aprovada uma nova meta e a Dilma pôde gastar tudo, estava tudo dentro da meta. Qual que era a acusação? A acusação do Anastasia é de que quando chegou em março ou abril, que eles mandaram aquele projeto de lei, mudando a meta, o governo reconheceu que não tinha mais dinheiro. Então ele não podia ter criado mais nenhum crédito novo. Ele quis aplicar uma lei penal com base numa projeção futura. Ele diz, olha, aquela projeção ali já indica uma violação à meta. Então, ali já teve um ato ilícito. No meio da execução do orçamento já teve, porque o governo sabia que ele não poderia abrir mais créditos. Ignorou o argumento da Dilma de que ela podia contingenciar o outro, que ela podia cancelar outras dotações, e disse, não, ali já houve crime de responsabilidade. E a defesa dizia, não, mas o orçamento é anual, eu só posso apurar se houve violação à lei em 31 de dezembro de 2015. Bom, e aí que o Anastasia diz, o governo só pode cancelar créditos, nunca pode criar mais nenhum. Não importa se tem um desastre de Mariana, se um raio, por exemplo, aqui da UFMG, imagine que um raio caia aqui em todos os computadores da Faculdade de Direito da UFMG. Então precisa ter uma necessidade de comprar computador. Não, já gastou o orçamento, você não pode, nem se você tirar de outro lugar. Né? Então, ele diz ainda que é irrelevante que o parlamento aprove um novo teto, já que nem mesmo a lei pode convalidar um crime de responsabilidade. Guarde isso. Nem mesmo a lei pode convalidar um crime de responsabilidade. E aí eu vou falar um pouco sobre o requisito da responsabilidade moral. E a pergunta que eu faço é essa. Pode o senador Anastasia realizar um juízo moralmente responsável? Pode ele ser moralmente responsável porque ele foi governador um ano antes desse relatório, um ano e meio antes desse relatório. E ele editou, entre 2011 e 2014, 972 decretos de crédito suplementares. E os valores foram astronômicos. Astronômicos. Como é que era no governo Anastasia? Todo ano o orçamento era igual. Ele dizia que, veja, sabe quanto que era o valor que a Dilma, pensa, o valor do orçamento de 2014 era 1,3 trilhões. O que a Dilma gastou foi 2,5 bilhões. O que dá mais ou menos 0,02, 2 centésimos de % do orçamento que ela gastou. O que o Anastasia falava o seguinte: o governador pode gastar, abrir créditos até o limite de 10% do orçamento. E tem exceções ainda. Ficam fora dessa conta as despesas consideradas obrigatórias, tais como recursos humanos, pensões, dívida pública, etc. Isso dá mais ou menos 70% do orçamento. Ou seja, o que a lei dizia é que para 70% do orçamento não tem limite nenhum e o governo pode criar crédito, igual quando você pensa lá você vai comer naqueles restaurantes que dão o direito a você repetir a batata frita, né? Batatas fritas infinitas, né? Meu filho vai às vezes no Burger King, papai, ali tem refrigerante infinito ou batatas fritas infinitas. Sim, ali você tem créditos suplementares infinitos no governo estadual. O que o TSE dizia? Isso é inconstitucional. E todo ano ele dizia que era inconstitucional. Mas ele nunca punia o Anastasia. Ele dizia o seguinte, ele dizia, é inconstitucional, mas não tem problema, porque o governo não vai fazer isso de novo no ano que vem. Ele já se comprometeu a não fazer, já disse pra gente que não vai fazer, e aí no ano seguinte ele ia lá e fazia de novo, e de novo, e de novo. 4 vezes. Olha aqui uma comparação. Esse gráfico é bem interessante. Em
2012, que é esse azul, o governo Anastasia abriu créditos suplementares no valor de 22,5% do orçamento. O teto era 10%. E o TSE disse que era inconstitucional qualquer autorização que passasse de 10%. 12,5% do orçamento. Para cada R$100, 12,50 foram abertos acima do teto. 2014 foi só 22%. E 2013 foi 22%, 2014 foi 21%. No caso da Dilma Rousseff, em 2015, que é o ano que ela foi julgada, o montante de créditos acima do orçamento que ela abriu foi 0,2%. Não sei se é 0,2 ou 0,02. Quanto é que é? Faz a conta para mim. Se é 0,2 ou 0,02. Não importa, vamos botar 0,2. 0,2% do orçamento. A diferença em termos de montante, tá? E é o mesmo ato. O mesmo ilícito. Que não é crime de responsabilidade em lugar nenhum do mundo. Eu acho que o Anastasia não cometeu crime de responsabilidade. Por isso. Por outras coisas ele cometeu. Por esse outro aqui ele cometeu. Pré-autorizações para violar a Constituição. A Constituição manda você aplicar 25% dos repasses de imposto de renda na educação e 12% na saúde. O Anastasia assinou um termo de ajuste de gestão no primeiro ano de governo, autorizando ele a aplicar menos. Esse termo de ajuste de gestão não tem valor jurídico nenhum. Absolutamente nenhum. Porque é contrário à Constituição. Olha o gráfico aqui na próxima. A Constituição fala 25%. Em 2012, ele aplicou algo em torno de 22%. E em 2013, algo em torno de 23%, 24%. Só no último ano de governo que ele cumpriu a norma constitucional. Na saúde, a mesma coisa. Ele gastou algo em torno de 9% em 2012, quando a Constituição fala 12%. Aí tem um problema sério, porque aí você tem uma decisão exatamente contrária ao texto da Constituição. Não é uma questão de interpretação mais. Outras inclusões ilegais, mesmo nesse orçamento da saúde, ele incluía vacina de cavalo da PM no orçamento da saúde, o que era completamente ilegal também. E essa apropriação foi o maior escândalo que você pode imaginar. Os servidores públicos do IPSENG tinham um fundo de pensão. Ele extinguiu o fundo de pensão. Pegou o dinheiro do fundo de pensão, jogou no caixa do Estado e usou para pagar outras dívidas do Estado. Isso é um empréstimo. Se a Dilma pedalou lá atrás, isso também é uma pedalada fiscal grosseira. Que ele pegou esse dinheiro, o dinheiro sumiu, passou a ser caixa e foi usado para tapar buraco de dívida do orçamento. E um dia vai ter que ser pago, né? Quando os servidores forem aposentar, vai ter que ser pago para eles, de novo. Bom, e aí tem aqui a lista no próximo slide, a lista das referências bibliográficas da aula, para quem quiser, né? Mas eu vou fazer a pergunta, então, por que houve o impeachment? Né? Eu vou responder com 3 videozinhos bastante interessantes para a aula ficar um pouco mais interativa. E eu vou colocar, eu já deixei minimizado aí, dá uma pausa. Aí, vamos lá. Eu vou colocar o primeiro vídeo. Esse foi um dos discursos mais duros contra o impeachment que aconteceu no dia do julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Eu vou até apagar a luz ali porque a qualidade não está muito boa. Eu não sei se vocês lembram do discurso do senador Roberto Requião no dia do impeachment. Alguém lembra? Alguém assistiu? Não? Eu vou colocar 2 minutos, o discurso tem 10, eu vou colocar os 2 iniciais que são os melhores, assim. Porque é um argumento muito parecido com o do Dworkin. Muito parecido com o do Dworkin. Presidente Lewandowski, não pretendo, nesta histórica sessão, moderar a linguagem
ou asfixiar o que penso. Não vou reprimir a indignação que me consome. Canalha! 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 Assim, Tancredo Neves apostrofou Moura Andrade, que declarou vaga a presidência com Jango ainda em território nacional, consumando assim o golpe de 64. Duvido que um só de nós esteja convencido de que a presidente Dilma deva ser impedida por ter cometido crimes. Não são as pedaladas ou a tal irresponsabilidade fiscal que a excomungam. O próprio relator da peça acusatória praticou-as à larga, só que lá, em Minas, não havia um providencial e desfrutável Eduardo Cunha e nem um centrão querendo sangue, salivando por sinecuras e pichulecos. A inocência do relator é a mesma de Moura Andrade declarando vaga à presidência. Ah, as palavras de Tancredo coçam-me a garganta. Este Senado está prestes a repetir a ignomínia de março de 64. O que se pretende? Que daqui a alguns anos se declare nula esta sessão, como declaramos nula a sessão que tirou o mandato de Goulart, e peçamos desculpa à filha e aos netos de Dilma? Tudo bem. Se mesmo sem culpa esta casa condenar a presidente, que cada um esteja consciente do que há por vir. Que ninguém depois alegue ignorância ou se diga trapaceado, porque as intenções do vice que quer ser titular são claras, são solares. Aí depois ele passa o resto do discurso dizendo quais são as intenções do Temer, e aí sentando o cacete do Temer. Mas eu acho que o próprio Temer resume melhor do que ele, em 40 segundos, esse vídeo é bastante interessante também. E há muitíssimos meses atrás, 10, 12 meses, nós lançamos, até eu ainda vice-presidente, lançamos um documento chamado Uma Ponte para o Futuro, porque nós verificávamos que seria impossível o governo continuar naquele rumo. E até sugerimos ao governo que adotasse as teses que nós apontávamos naquele documento chamado Ponte para o Futuro. E como isso não deu certo, não houve adoção, instaurou-se um processo que culminou agora com a minha efetivação como presidência da República. Opa, peraí. Calma. A Benedita apareceu aí por conta do YouTube. Cabo da Ciolo também. E esse aqui, ó, isso aqui é uma sátira do Gregório do Vivier, que musicou o discurso entre o Sérgio, a gravação, o grampo, né, entre o Sérgio Machado e o Jucá. Se tem uma coisa que nunca cansa de ouvir, é o áudio do Romero Jucá, o grande hit do ano. Vamos lá. Está morto, é uma dor do rodado de chão.
Bom, um pequeno esclarecimento sobre como que eu vejo a filosofia do direito, a filosofia política. Eu não acho que seja possível a neutralidade num campo como esse. O nosso papel é refletir sobre as práticas políticas a partir de valores que são fundantes para o próprio exercício da política, que são valores que, na minha opinião, diferenciam. A única diferença da política e da guerra é que existe uma moralidade que circunscreve a política. E aí se faz por meio dessa moralidade a política, né? Então, acho que é pertinente a gente discutir essas questões enquanto a gente ainda pode.